Oiê, já somos mais de 200 inscritos aqui no meu canal e eu quero começar esse vídeo agradecendo a cada um de vocês que fazem parte desse crescimento. Meu muitíssimo obrigada e sejam muito bem-vindos. E para quem não me conhece, meu nome é Juliana Ferreira. Aqui no meu canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e compartilho também um pouco da minha jornada fitness. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo como este. Que a gente está na era da informação, isso não é nenhuma novidade mais, né? A gente já tá careca de saber. Mas no meio de tanta informação, às vezes a gente fica meio perdido, né? Às vezes, como no outro vídeo que eu falei, né? Gera uma obesidade mental que a gente acaba não agindo. Ou às vezes a gente vai pesquisar um assunto específico. Tem vários profissionais falando sobre a mesma coisa, porém com opiniões divergentes, que a gente fica meio perdido, né? Sem saber a quem dar ouvidos. Um exemplo disso foi quando eu me lesionei. Pra quem não sabe, eu tive uma pequena lesão na panturrilha. Foi um leve estiramento do músculo. E eu sou aquela pessoa que, quando acontece alguma coisa comigo, seja bom ou ruim, eu tento buscar sempre o lado positivo de tudo isso, né? Quando eu me lesionei, eu fiquei tentando entender, né? Tá, onde foi que eu errei? O que eu posso melhorar? E isso me dá a oportunidade também de pesquisar a fundo para poder acertar mais, para poder prevenir futuras outras lesões. E foi muito bom, foi muito positivo, porque eu aprendi demais. E falando só um pouquinho sobre isso, de forma pincelada, já que aqui também a gente fala sobre a minha jornada fitness, é que hoje, visando a corrida, eu consigo perceber o quão é importante a gente ter o corpo preparado para receber determinados estímulos. Que eu tava correndo de forma fraco, né? E de repente eu comecei a dar estímulos maiores e o meu corpo não estava preparado para isso. Aí o que aconteceu? Acabei me lesionando. Então, depois de tudo que aconteceu, eu venho preparando o meu corpo para receber esses estímulos. Porque eu sei e já entendi o quão é importante isso. E eu quis trazer esse assunto aqui para vocês porque eu acredito que quando a gente vai permitindo, né, só consumir determinadas informações e não filtra essas informações, não seleciona ali o que é importante e o que não é importante, você descarta, você acaba tendo uma overdose de informações e isso acaba atrapalhando aí na sua jornada, porque vai influenciar na sua vida, nos seus resultados e não vai colaborar em muito com a sua jornada. Eu gosto de pegar um bebê como exemplo, porque um bebê, ele tá ali o tempo inteiro só recebendo informações. Ele absorve tudo que ele escuta. Dos pais, dos familiares, tá ali, recebendo todas aquelas informações. Daí, na medida que ele vai crescendo, ele vai pegando essas informações e transformando em comportamento. Ou seja, né, a maioria cresce com determinadas crenças porque só foi absorvendo aquelas informações e levando para o seu subconsciente. E daí, quando a gente chega na fase adulta e que a gente não aprende a filtrar, a selecionar essas informações, a gente continua permitindo que todas essas informações passem direto, sem filtro, para o nosso subconsciente. E, de novo, isso se transforma em comportamento e, na maioria das vezes, nos traz resultados insatisfatórios. Eu me tornei aquela pessoa que aprendeu a selecionar, a filtrar todas as informações que chegam até mim. Eu questiono absolutamente tudo. Se uma pessoa chegar pra mim e falar assim, você sabia que isso é assim assado? Eu vou perguntar a ela por quê? De onde ela tirou essa informação? Do que simplesmente escutar aquilo e tomar como uma verdade. E de repente, lá na frente, eu me deparar com uma situação e aquilo vai ser simplesmente uma crença que eu acabei ingerindo. E as pessoas, elas estão acostumadas, né, a sair por aí vomitando suas crenças, informações que elas vão pegando de outras pessoas, experiências negativas que elas tiveram na vida delas e compartilha com você como se você também fosse viver aquela mesma experiência. E um exemplo para ilustrar isso aqui para vocês é que agora nessa fase que eu estou gestante, para quem não sabe, eu estou gravidinha, eu acabo recebendo bastante informações, né, de outras pessoas. E às vezes essas informações que eu tenho recebido não é algo que vai agregar na minha jornada, sabe? Não é algo que seja uma verdade absoluta. Por exemplo, no início da gestação a pessoa fala, se prepare que você vai enjoar bastante, se prepare que você vai, de repente, pegar ranço de determinadas pessoas. Só que existe casos e casos. Eu não vou pegar isso como uma verdade. Por exemplo, até agora eu
eu não senti nenhum enjoo. O máximo que eu senti foi indisposição, né? Sem vontade para fazer as coisas, que é essa fase do primeiro trimestre. Então, tudo eu questiono, porque não é porque aquela pessoa passou por aquela experiência que eu também irei passar, entende? Comece a questionar todas as informações que chegam até você, que às vezes está chegando muitas crenças de outras pessoas e você está simplesmente absorvendo isso, sem questionar, só levando para dentro do seu subconsciente. E isso vai se transformar em comportamento e vai te trazer resultados insatisfatórios. O pulo do gato desse vídeo aqui, o maior conselho que eu gostaria de compartilhar com vocês é: tenham referências na vida de vocês. Agora, nessa fase gestante, eu tenho grandes referências de maternidade. Vai ter pessoas que você vai acompanhar. Vai pegar, por exemplo, uma pessoa que fala sobre maternidade. Você vai consumir tudo sobre essa pessoa te gera credibilidade, confiança, então você aprende super com essa pessoa. Só que aí, de repente, essa pessoa, ela não é referência para você no quesito financeiro. Ela não tem aquela vida, né, que você gostaria de ter. Então, daí você vai ter outra pessoa que fala sobre finanças como referência. Eu tenho pessoas que eu acompanho nas minhas redes sociais que elas são referências para mim em vários quesitos, né? Em relacionamento, no casamento, no lado financeiro, profissional, como mãe, como esposa. Então, são pessoas que, normalmente, tudo que elas falam ali, eu acabo aprendendo bastante, né? Porque eu acabo me identificando com essas pessoas. Assim como tem outras pessoas que, por exemplo, eu acompanho que fala sobre mentalidade, mas que não é referência para mim sobre alguns outros quesitos. Então, eu pego o que me é útil dessa pessoa, eu filtro e de resto eu ignoro, porque tem pessoas que elas não sabem separar, né? Elas levam tudo pro pessoal. Se aquela pessoa ela tá falando de determinado assunto que ela vai conseguir aprender com essa pessoa, mas de repente ela deu uma opinião sobre uma outra coisa que às vezes essa pessoa não concorda, ela acaba eliminando essa pessoa da sua vida por não ter essa capacidade de separar o que ela pode aprender com essa pessoa e o que ela não precisa aprender. E é sobre isso. É sobre a gente ter poucas e boas referências. Não precisa sair tendo 1001 referência, né, sobre várias coisas, mas a gente aprender a selecionar, né? Tem várias pessoas boas, sabe, que compartilham bons conhecimentos, boas informações, que vale a pena a gente filtrar e dar ouvidos a acompanhar essas pessoas, para não correr o risco de pessoas ao seu redor dando opinião na sua vida sobre X coisas, sendo que ela não é especialista naquilo, sendo que ela não tem resultado para falar sobre aquilo. E sempre que eu vou buscar uma pessoa como referência para eu aprender sobre um determinado assunto, eu vejo os resultados dela, porque como diz o Bob Proctor, né? Os resultados sempre vão falar a verdade. Não adianta a pessoa falar sobre X coisas sendo que ela não vive aquilo, sendo que ela não tem aquele resultado. Então é basicamente sobre isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Tomar cuidado com quem você vai dar ouvidos. Tá cheio de pessoas aí com boas intenções querendo dar pitaco na nossa vida, ou a gente vai buscar informações e tá cheio de opiniões divergentes sobre aquele determinado assunto. Então é muito importante que a gente seja filtro e não esponja, porque quando a gente é filtro, a gente consegue absorver o que de fato é importante pra gente e o que não é, a gente simplesmente descarta. E buscar boas referências. Busque boas referências de pessoas que têm um bom casamento para que você comece a ter opiniões do que é um bom casamento e não escuta opiniões do seu vizinho que teve um relacionamento frustrado e vai dizer que é melhor você separar do que você reconciliar com o seu esposo, com a sua esposa, porque é mais fácil, né? É mais fácil você descartar do que você investir no seu matrimônio. Ou você dar ouvidos ao seu vizinho, é como você tá com uma dor no coração e perguntar pro açougueiro o que você deve fazer. Então, quando a gente tem isso bem claro, peraí, se eu estou com um problema, se eu estou com uma dificuldade, eu vou buscar ajuda de quem sabe, eu vou dar ouvidos a quem sabe e não pedir opiniões a uma determinada pessoa que de repente a gente tem uma amizade e acha que essa pessoa tem a solução para o nosso problema. E a gente sabe que o buraco é mais embaixo. E é isso, guys. Eu espero que a mensagem de hoje tenha feito sentido para vocês, que eu tenha conseguido passar essas informações com muita clareza para que vocês possam entender. E eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.